Olá, pessoal! Na aula de hoje, nossa primeira aula, nós vamos abordar a relação entre geografia e saúde, alguns conceitos envolvidos no cenário de interface dessas duas áreas, desses dois campos de atuação e também alguns conceitos históricos aí, algumas questões históricas que motivaram o início dessa relação. Bom, como que essas interfaces dos conceitos geográficos foram se embutindo dentro da saúde? Tem um momento, um marco histórico, né, conhecido como o pioneiro na relação da geografia da saúde, que é quando John Snow estudava, em meados do século XIX, as motivações do surto de cólera que acontecia em Londres. Bom, John Snow, ele queria fugir, né, daquela ideia da teoria miasmática. Ele acreditava que a cólera não era transmitida pelo ar. Ele queria identificar a fonte real. E aí, quando ele faz o zoneamento, né, o mapeamento dos casos de cólera, ele descobre que nas casas próximas, as casas eram agrupadas aonde os casos de cólera estavam acontecendo, e naquela região existia um ponto de coleta de água em comum. E aí, desse ponto de coleta de água em comum, ele começa a realizar os estudos dele e ele consegue mapear aonde estavam acontecendo os principais casos e faz relações com áreas próximas que não faziam uso daquele mesmo ponto de coleta de água. E aí ele consegue identificar, né, desenvolver a teoria de que a cólera era transmitida pela água contaminada. Infelizmente, John Snow morreu sem que o Conselho de Saúde de Londres reconhecesse a teoria dele como verdadeira. Mas hoje nós sabemos, e foram aí ao longo da história mais de 4 milhões de mortes de pessoas por cólera, e hoje já temos desde 2006 sem nenhum caso acontecer no cenário do Brasil, por exemplo. E aí, gente, quais são esses conceitos da geografia que foram se embutindo no campo da saúde? Nós temos o conceito de espaços geográficos, território, lugar e região como sendo os principais, e nós vamos falar sobre cada um deles. Primeiro, é importante a gente identificar que espaço é esse. Quando eu falo de espaço geográfico, que espaço é esse? Não me refiro ao espaço do conceito de geografia mesmo, como espaço geral. É preciso que a gente inclua uma linha crítica para definir qual é esse espaço que nos interessa no campo da saúde. É um espaço que tem relações físicas, relações humanas, relações econômicas e relações sociais. Então, é um espaço com um conceito de complexidade abrangente. E aí, a partir desse ponto de complexidade, nós chegamos no conceito de espaço geográfico. Espaço geográfico é o espaço de produção e reprodução das relações sociais, dos fluxos de produção, do circuito de comercialização, da realização de consumo, da oferta e absorção de mão de obra e também da produção de saúde e doença. Então, é um espaço onde acontece construção social, onde as pessoas se relacionam socialmente. E para isso, elas se agrupam pelos seus perfis culturais, né, pelas suas características em comum. E aí nós temos o conceito de lugar, né? O lugar é aquele onde nós temos a nossa identidade. Ele faz parte das nossas vidas e permite estabelecer conexão com outros lugares. Ao saber qual é o nosso lugar, nós conseguimos transitar em outros lugares e saber, né, que ele não nos pertence, que ele é diferente do nosso. Ele é uma porção do espaço, né, apropriado para a vida, que é vivido, ele é experienciado, ele é reconhecido e cria identidade para os indivíduos e para os grupos, através de laços afetivos entre eles. Por exemplo, um migrante que perde a sua referência de lugar, de origem, por motivos econômicos, políticos, sociais, religiosos, né? É preciso que ele se adapte a um novo lugar. Ele traz a sua identidade de lugar e se embute num novo lugar com uma nova e começa a construir uma nova identidade.
Tem uma música do Arlindo Cruz que trata muito bem sobre essa questão do conceito de lugar, né? Não vou cantar porque não sou muito boa nisso, mas a letra da música diz pra gente que o meu lugar é caminho de Ogum e Ançã, lá tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar, o meu lugar é cercado de luta e suor, é esperança no mundo melhor, é cerveja para comemorar. Então, quando ele descreve esse lugar, ele vai colocando a identidade dele sobre o lugar onde ele vive, as suas experiências, né? A letra dessa música, ela aborda muito bem para a gente conseguir perceber a diferença entre ter o espaço geográfico, né, e o lugar. O lugar, ele vai estar embutido no espaço geográfico. Tem mais proximidade. E aí nós temos um outro conceito, que é o conceito de território. Esse aqui nós ainda iremos voltar a falar sobre eles na próxima aula, né? É tema da nossa próxima aula. Mas ele é definido como sendo um espaço delimitado por e a partir das relações de poder, dominação e apropriação que nele se instalam. Ele determina uma divisão social. Então vejam só, eu tenho um espaço geográfico que caracteriza um grupo social. Eu tenho um lugar que caracteriza a minha identidade. E eu tenho um território que vai caracterizar as relações de poder. Então, é uma organização externa, na qual eu estarei inserida com o meu espaço geográfico e com o meu lugar. Esse território, gente, ele estabelece a relação entre os agentes sociais, políticos, econômicos, interferindo na gestão do meu espaço geográfico. O espaço geográfico, como eu disse agora há pouco, ele é anterior ao território. Por exemplo, o território pode ser desde um país, um quarteirão dominado por uma quadrilha de traficantes, por exemplo, ou até um bloco econômico, construído como, por exemplo, da União Europeia. Então, o território ele é delimitado por algum grupo que tem poder sobre ele, certo? E aí nós chegamos no conceito de região, né? Região é uma área que foi separada, agrupada, através de um determinado critério, qualquer critério, desde que eles possuam semelhanças em comum. Por exemplo, a organização das regiões do Brasil, né? Região Norte, por possuir suas peculiaridades, região Nordeste, região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, foram agrupadas pelas suas características e semelhanças. Agora, onde esses pontos, esses conceitos convergem com a saúde? Então, se a gente fizer uma lembrança rápida do conceito de saúde, a gente consegue identificar como cada um desses conceitos geográficos se embutem no campo da saúde. Na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, a saúde foi definida como sendo resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso de posse de terras, acesso a serviços de saúde. É assim o resultado das formas de organização social da produção, as quais podem gerar grande desigualdade nos níveis de saúde. Vejam, para que eu consiga ter acesso a todos esses critérios que determinam a saúde, eu preciso transitar pelas minhas relações sociais, lá no meu conceito de espaço geográfico, eu preciso possuir uma identidade, ter o meu lugar, né, ter o meu lugar de identificação. Eu preciso pertencer a um território e eu preciso também pertencer a um cenário e região, separado por características semelhantes. E a gente consegue perceber mais nitidamente quando a gente aborda os determinantes e condicionantes da saúde, que eles também transitam por todos esses conceitos. E esses conceitos serviram como ferramenta, servem até hoje como ferramenta para produção dos programas de saúde, seja ele em nível federal, estadual ou municipal. Serviram também para o desenvolvimento e para o aprimoramento da atenção primária à saúde. Serviu também para a organização das RAS, da Rede de Atenção à Saúde, em todos os níveis.
E a geografia, ela continua a contribuir com o campo da saúde, né? Considerando que a saúde ela pode ser individual ou coletiva, a geografia ela se embute no estudo da coletividade, né, através da geografia da saúde, buscando sempre responder questões relacionadas a território, espaço, lugar, tendo como ponto de partida os problemas de saúde e como ponto de chegada a solução para esses problemas de saúde, através da oferta de respostas que subsidiem a programas de saúde, criação de programas de saúde, criação de ações e estratégias para minimizar os danos à saúde da população, de uma determinada população. Quando a gente busca o conceito da geografia da saúde, nós temos um trecho de Inés Rojas, que é uma estudiosa da geografia da saúde, uma das poucas mulheres que estudam a geografia da saúde. Ela diz que a disciplina é uma disciplina que tem como objetivo identificar as associações e irregularidades espaciais da diferenciação do ambiente, das condições de vida de saúde das populações. E aqui eu faço uma análise, uma referência importante do conceito de saúde ambiental, né? Da relação de saúde e ambiente, que são totalmente indissociáveis, assim como a relação com o homem. Então, eu tenho uma relação, uma tríade, né? Homem, ambiente, saúde, como sendo totalmente indissociáveis. Eles possuem uma relação circular e recursiva de constante comunicação. Então, a geografia da saúde, num cenário mais atual, ela tem buscado novas perspectivas. O que eles estudam? Nós temos a análise espacial da mortalidade, da morbidade, da saúde humana e a pesquisa das causas ambientais e sociais que podem ser associadas a esses acontecimentos. Tem uma outra corrente que é mais estruturalista e materialista que se apoia sobre diferentes tipos de teorias sociais. Ele vai além da análise descritiva de quem, onde e quando, para explorar o papel dos processos socioeconômicos e políticos na produção das desigualdades da saúde e distribuição de recursos. Então, é também conhecido como ecologia social. E tem uma corrente cultural que insiste sobre a importância do espaço e dos lugares para os indivíduos, muito comum nos estudos que tratam sobre imigrantes. As mudanças de ambiente, né, a mudança de lugar que modifica a sua identidade e como isso vai interferir no processo de adoecimento do sujeito. Um tema que eu gosto muito, inclusive, trabalhei com isso na minha tese. E aí, gente, eu finalizo com uma mensagem de Milton Santos que diz que o homem é espaço, está no espaço e produz espaço a um só tempo. Então, esse sujeito pertence a esse espaço e, como sendo pertencente, eles não conseguem se dissociar. Então, a gente consegue perceber que o estudo da geografia e da saúde, eles estão ali o tempo inteiro interrelacionados. E aí isso vai afetar a produção de saúde e doença no meio urbano, no meio rural, seja onde for, porque nós estamos sujeitos unos, né, individuais. Obrigada, a gente se encontra na próxima aula.